porque é a nossa primeira aula, né, tem alunos que eu acredito que nunca usaram o Zoom, e também tem a questão da internet, do celular, enfim. Então é uma aula um pouco diferente, vai só uma adaptação para nós aqui na aula de hoje, tá bom? Então eu vou estar interrompendo, com frequência aqui para mim estar buscando alunos, como é o caso do Matheus que está chegando agora, ó, e mudando aqui às vezes o conteúdo que eu estaria falando com vocês, tá? Bom, pessoal, apesar de eu falar que é uma revisão, eu não vou voltar, né, todos os pontos, contar tudo para vocês o que aconteceu na primeira aula, na segunda aula, tá bom? Essa revisão, ela vai ser mais uma revisão, eh geral, né, uma estrutura geral para a gente entender o que nós já estudamos no curso, né, o que o curso pede, que a gente tenha que ter falado, estudado, conhecido até essa data agora. Na aula passada aí, quem estava na aula presente foi a nossa aula, que eu levei lá na sala de TI, onde eu fiz questão de entregar uma placa, memória, cabo, e a gente montou rapidinho, é mais para quebrar o gelo ali da teoria, e aí a gente acaba entrando na aula online, então a gente vai repetir esses processos depois, tá bom? Então, já tem aqui bastante aluno, então vamos lá, gente, ó. Eh, a nossa aula aqui, ó, de TI, vai trabalhar ao longo do tempo os 2 módulos, que é hardware e redes, que vai dar a nossa formação de TI aí, nosso conhecimento de tecnologia da informática, tá bom? Esses detalhes de como o curso funciona, né, do conteúdo e qual o objetivo, já foi comentado com vocês. Durante as minhas explicações, se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser comentar algo, pode me chamar, não tem problema. Aí eu paro aqui e aí eu comento com vocês, tá bom? Mas eu vou seguir aqui a ideia da minha apresentação, tá, pessoal? Então, eu apresentei o curso para vocês e na primeira aula e na segunda aula, eu fiz questão de trabalhar com vocês o que que é informática, né. O que que é informática, né, o que que é o computador, quando tudo começou. Mas foi só uma aula, né, de apresentação nesse momento. Logo na sequência, nós levamos aí algumas aulas para a gente estudar, como que tudo começou, né. Como é que começou esse processo, né. Quem fez o primeiro computador, aonde apareceu esse primeiro computador, como que ele era. Então não vou estar mostrando os detalhes para vocês, tá bom, mas nós fizemos uma apresentação aí dos computadores, mecânicos, né, ou seja, computadores que não utilizavam, eletricidade, eletrônica, e aí conforme foi passando aqui o período, né, o ano, nós fomos vendo que de cada tempo, foi apresentado uma nova tecnologia, e essa tecnologia ela foi tão grande, né, tão evidente, que ela acabou fazendo que, a partir daquele ponto, surgisse uma nova era de computador, né. Então, é o que eu comentei, por exemplo, com vocês, quando eu falei de transistores, né. Quando eu falei de transistor, eu falei que quem fosse comprar um computador, né, ó, nos anos de 65, 66, jamais iria comprar um computador a válvula. Mesmo que a pessoa esperasse um pouco mais, ela ia querer de transistor. Por quê? Porque era um computador totalmente diferente da época, era muito melhor do que a válvula, era mais barato, era mais rápido, ocupava menos espaço físico. Então, aqui é só uma passagem, tá, então quem faltou essas aulas aqui, eu vou depois disponibilizar o material que eu usei na aula, você dá uma olhada nos slides aí e comenta comigo. Então, assim, nós sempre teremos evolução do computador dentro da questão da informática, então nós estamos em 2021 e estamos por um processo passando por um processo de evolução, né, dessa tecnologia, e cabe a gente ficar assim, tentando entender, né, eh eh buscando informação, né, mais conhecimentos, para entender como é que serão, né, os próximos computadores, né, as próximas gerações de computador. Estamos em 2021, então sei lá, em 2025, 2026 ou talvez antes, a gente já tenha uma nova geração de computadores. Eu dei uma dica para vocês aí, eu dei, assim, uma posição minha sobre isso. Eu acredito muito que as próximas gerações, né, do computador, não é exatamente do computador em si, físico, tá bom? Mas sim
de toda a tecnologia que está por trás disso. Eu incluo aí a internet, né, essas novas velocidades de internet, os sites, os serviços como o Uber, o Waze, o próprio WhatsApp, a própria ferramenta Zoom, né? Se a gente for parar agora, nesse exato momento, quantas milhares de pessoas estão tendo alguma atividade, né, em grupo, através de ferramentas como a Zoom. Sabemos que Zoom não é a única ferramenta para isso, mas você vê que hoje em dia já se torna alguma coisa comum ou possível para a gente fazer, tá? Então, gente, ó, esse assunto aqui para mim é um assunto que foi trabalhado com vocês. Quem entrou no curso e não viu essas aulas, eu peço que deve ter feito a revisão lá na sexta-feira, e deve ter visto isso, a reposição de aula. Mas quem ainda tem dúvidas, né, quem ainda não ficou claro, né, qual a diferença entre o CI e o transistor ou vice-versa, comenta comigo e a gente vai discutir um pouco sobre isso, tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa? Aula de quê? Tá, então vamos seguir aqui então ainda, tá bom? Beleza, gente, ó. eh, Depois que eu falei sobre a evolução do computador, eu apresento para vocês, eu fiz isso no quadro de uma forma bastante simples, ó. No quadro, na lousa, vamos ver aí quantos alunos vão lembrar disso daqui, ó. Eu fiz isso, ó. Eu falei que o computador, ele é formado basicamente de dispositivos para entrada de dados, né? Dispositivos para processamento de dados e dispositivos de saída de dados. Nesta imagem aqui, ó, a gente tem bem isso, né? O que que são os dispositivos de entrada de dados? É o teclado, é um scanner, é uma webcam, porque os dados entram, a imagem entra por ela, é o microfone que eu estou usando agora, e outros dispositivos. São só esses, professor? Não, tem vários outros. Por exemplo, ó, aqui você poderia colocar o pendrive, tá vendo? Você poderia colocar aqui a placa de rede, que eu não coloquei, ou seja, vários itens, né, do computador que permite uma entrada de dados, ele é considerado dispositivo de entrada, tá? Por exemplo, um leitor biométrico, né? Um sensor de presença, isso você vai considerar como entrada de dados, né? Esses dados eles entram no computador, gente, e eles vão ser de alguma forma processados, né? E aí é claro, né? Se a gente vai falar de processamento, é o processador, né, professor? Na aula passada a gente começou a abordar essas questões aí de como o computador trabalha internamente com essa questão de processar dados. Mas sem dúvida nenhuma, né, ó, a parte principal de um computador responsável por processamento de dados é a CPU, né? Ou seja, é a central, né, central de processamento única, tá bom? Isso aqui pode também ser lido do inglês, tá? Então não se assuste se em algum lugar você vê isso daqui, ó, UCP, tá vendo? Se vocês verem essa sigla em algum lugar aí, não se assuste, é a mesma coisa, ou seja, estão falando de um processador, né? Só que está aí dentro do modelo americano. Gente, dentro do processador, né, ou junto com o processador, ele não vai agir sozinho. Inclusive, na aula passada, eu comecei a frisar para vocês a importância das memórias, né? Eu falei, ó, computador precisa de memória. Não tem como a gente fazer qualquer coisa sem memória no computador. E, na realidade, ele tem vários tipos de memória, tá bom? Nós vamos trabalhar com algumas, porque isso é muito comum para nós, como por exemplo, a memória RAM. Eu tenho a maioria dos alunos aqui do curso já sabe o que é memória RAM, tá? Eu tenho alguns alunos aqui que eles têm dificuldade de explicar ou de colocar assim qual é a diferença entre essa memória RAM e outras, mas a maioria de vocês já tem uma noção clara do que é memória RAM. E aí no curso a gente vai discutir bastante esse tópico. Temos uma memória que é muito importante, que é a memória ROM, e aí nós temos as memórias auxiliares, né, que são HD, CD, DVD, pendrive e por aí vai. Cartão de memória. Então, existem vários tipos de memória de armazenamento de dados. A gente chama isso de armazenamento de dados em massa, tá? Porque ele grava quantidade de dados muito grande, tá bom? E aí o computador tem a saída, né, gente? Ou seja, você usa um computador porque no final, tá? No final, de alguma forma, você vai querer ver o resultado. Seja ele positivo ou negativo, você vai querer ver o resultado. Esse resultado você vai ver ele numa tela, ou na impressora, através de papel, ou às vezes é um arquivo MP3 que você abriu e aí você quer ouvir o som, né? Então você vai no fone de ouvido ou na caixa de som. E existem outras formas de saída, tá bom? Aqui
ele colocou como pontos luminosos, que poderia ser, tá bom? Mas eu posso colocar para vocês aqui a placa de rede, tá? Outros dispositivos que permitem uma saída de dados. Guardem isso, né? Guardem isso na cabeça de vocês, tá? Ó, registrem essa ideia de entrada de dados, né? Processamento e saída, porque isso aqui é como é um computador, seja aquele primeiro computador de 1955 lá, a válvula, até os computadores atuais, eles têm que ter essa estrutura, né? É lógico que ficar comparando computadores, quando você compara computador, você compara tecnologia, tá bom? E aqui não, aqui a gente está falando sobre como ele funciona, como que é por dentro dele. E por dentro dele eles são assim, eles têm essa sequência, né? E é sempre assim. O que vai mudar, o que que vai mudar? Isso aqui, ó, a forma como você está entrando com os dados, né? O que vai mudar? A forma como você está mostrando esses dados, tá bom? E a parte do processamento? Não muda, professor? Então, o processamento em si, né, gente? Na aula passada eu também comentei com vocês que essa ideia de processamento é assim: a CPU, ela é realmente um CI, né? Ela é um chip e esse CI eletrônico, ele vai executar de forma muito rápida os códigos de um programa, tá bom? Então, é bem interessante isso, e eu já comentei isso com vocês, ó, e eu já comentei isso com vocês, é, o computador, ele é capaz de executar programas, ponto final. Então, assim, tem programas que ainda nem foi criado, e a gente pode criar programas para ele executar. Para fazer o quê, professor? Qualquer coisa que você puder imaginar. Tá? Então, assim, fazemos programas comuns, como tem jogos, fazemos jogos, mas tem programas que a gente nem imagina ainda como é que vai ser, mas pode ser criado. Vai ser de acordo com a nossa necessidade. Tá bom? Beleza? Vamos avançar um pouquinho aqui, ó. Então, para a gente perceber quem é que acompanhou essas aulas, tá? Ó. Reparem, pessoal, que eu falei da estrutura do computador. E na sequência do nosso curso, eu abordei a questão de dados. Aqui, ó, aqui eu vou começar a perceber quem é que está acompanhando bem as aulas, tá bom? Então, quando eu falei de dados, eu falei de um número, eu falei uma cor, falei uma palavra. E logo em seguida eu levei para a ideia do computador. E no computador eu falei que dados para o computador são códigos. Zero e um, zero e um, zero e um. Sempre zero e um. Por isso vocês veem muito em filmes essa imagem aqui, ó, tá vendo? Ó, de zeros e uns. Né? Isso aqui está simbolizando dados, né? É, nós não vamos entrar em detalhes hoje, tá? E aí, quem tiver muita dificuldade sobre isso ainda, fala para mim, aí eu posso fazer o material à parte, posso fazer o material complementar, tá bom? شغلي Mas quando a gente fala de dados, pessoal, que são os códigos, esses códigos eles foram gerados e padronizados, tá, dentro de uma tabela em um modelo americano, que é essa tabela ASCII. Essa aqui é uma outra palavra, né, ou combinação de palavras que vocês devem guardar, tá? Não os códigos em si, não se preocupem em guardar códigos, mas entenda o que significa o ASCII, né? Assim, veja textos sobre isso, veja vídeos sobre isso para que vocês entendam essa questão do papel da tabela ASCII, tá bom? E aí, acabou esse vídeo aqui, eu vou levar vocês, então, para a calculadora do Windows, tá? Como o nosso curso aqui online, eu não vou poder arrastar vocês por muito tempo, eu vou ficar aqui uns 30, 40 minutos, eu estou mostrando a calculadora do Windows para vocês, tá bom? Eu vou mostrar a calculadora do Windows e vou mostrar o final do meu PowerPoint lá, onde eu vou dar isso daqui para vocês, ó. No PowerPoint aqui, eu vou digitar aqui, ó, uma letra, tá, ó, a letra A maiúscula. Essa letra A maiúscula, ela existe na tabela ASCII, pessoal, e ela tem um código decimal, que é esse aqui, ó, tá bom? Qualquer lugar do mundo que você procurar, né? Qual é o símbolo do código 65, você vai ver em qualquer lugar do mundo que é a letra A. Se você perguntar lá, qual é o código da letra A maiúscula, você vai perceber que é o 65. Isso é um padrão, né, da tabela ASCII. E aí o que acontece? Ó, eu vou chamar a atenção aqui agora para um aluno aqui que me acompanhou bem. Foi o. é, Vai ser o
o Sami e o Marcelo. Marcelo, se estiver me ouvindo aí, eu queria que você me ajudasse agora, tá bom? Logo em seguida eu entro, ó. Pessoal, estou pedindo ajuda do Marcelo, ó. O que acontece? O computador, ele não entende a letra A. Ele está mostrando para nós o A, ele faz assim, ir para o papel, mas tecnicamente falando, o computador não entende a letra A. Como, Marcelo, o computador também não entende o número 65. Então, eu gostaria que o Marcelo tentasse nos ajudar. Como é que funciona essa relação, né? Como que é essa questão? O que é que o computador entende aqui, Marcelo? Você está me ouvindo? Certo. Pessoal, se o Marcelo não puder falar, ó, ele está até com o microfone aberto, mas se ele não puder falar, Sami, se você puder me ajudar aí, porque na verdade, Sami, eu quero saber o quanto que vocês entenderam dessa ideia, tá bom? Então, eu vou pedir para o Sami tentar passar para nós, por que que o computador não entende isso ou aquilo? O que é que ele entende? Deixa eu ver, o Marcelo está dizendo aqui alguma coisa, estou sem microfone. Beleza. Tá bom, Marcelo, eu entendi, tá? Fica tranquilo. O Marcelo mandou uma mensagem aqui dizendo que está sem microfone. Então, eu vou passar a bola para o Sami, tá bom? E para o Gustavo aí, quem puder falar no microfone, abre o microfone e fala para nós. Vai ser rápido, Som. tá, pessoal? Se não entenderem, aí eu já entro, tá bom? Vamos lá, Sami? Sami não quer falar. Gustavo, pode falar? Marcelo está tentando falar, né, Marcelo? Acho que é, tá. Sami também está sem microfone. Tranquilo, tá, pessoal? Então vamos fazer o seguinte, Marcelo, pode ficar sossegado. Pessoal, faz um favor para mim, ó. Quem tiver com o microfone aí e puder abrir, ó, qualquer um aluno, pode ser o Rian, o Matheus, e falar sobre isso. Rian ou Matheus, se você está com o microfone funcionando e não consegue explicar, tudo bem. Aí você fala, professor, eu não consigo explicar. Fica à vontade, tá bom? Vamos lá? Professor, você pode repetir, por favor? Que eu acabei fechando o Zoom sem querer. Certo. É o Rian, né, Rian? Isso mesmo, Ian. Ian, desculpa. Ian, então você quer que eu explique esse processo, né? Estão me ouvindo? Estou ouvindo, agora eu estou ouvindo, Marcelo. Isso mesmo. Agora eu estou ouvindo Isso bem. mesmo. Beleza, Eu Ian, peguei o microfone do meu irmão. tá bom. Ô, Ian, vamos ver se o Marcelo consegue passar aqui a bola para nós, senão eu já entro e falo, tá bom? Então fala aí, Marcelo, se você acha que consegue passar para a gente. O computador não entende bem isso, então como é que a gente faz? Fala para nós. Porque ele vai gerar, por exemplo, você digita o A, ele vai entender 0100000101, que é o binário, né? Certo, Até ele vai fazer um cálculo que vai dar esse 65, aí ele vai jogar a letra A na entendi. tela pra gente. Beleza, eu entendi isso, Marcelo. E por que que tem que ser desse jeito? Por que que tem que ser Porque, desse como jeito? você falou no primeiro slide, no slide lá, eles são combinações numéricas. O computador ele não entende número 65, ele só entende 0 e 1, que é como se fosse um circuito fechado, aberto e fechado, aberto e fechado, Certo, fechou, tá certo, entendeu? tá bom, entendi sim. Beleza. Então, gente, ó, é bem isso que o Marcelo falou mesmo, tá? E aí, Ian, é assim, ó, eu não consigo passar isso aqui, ó, que eu tô colocando de vermelho aqui para vocês verem, ó, eu não consigo passar isso aqui, ó, para o circuito eletrônico, né? Se eu pegar uma placa eletrônica, eu não tenho como passar isso, porque numa placa eletrônica, gente, ó, e eu guardei aqui umas placas eletrônicas para vocês verem, ó. Numa placa eletrônica, tá aqui, ó. Tá vendo? Ó, numa placa eletrônica, o que transita aqui na placa, certo, gente, ó? O que transita aqui na placa, né, ó, são sinais elétricos, certo, pessoal? Ó, são sinais eletrônicos, tá bom? A gente pode falar aqui de eletrônica, poderíamos falar de frequência, né? Poderíamos falar de pulso elétrico, tá bom? Mas enfim, ó, isso aqui é uma memória de computador, a maioria de vocês conhece, é uma memória RAM, né? Memória de computador, mas no fundo, pessoal, o que passa aqui, ó, tá vendo, ó?
onde eu estou passando o mouse, é um sinal elétrico, né, um sinal eletrônico ou digital, tá bom? E é claro que ele vai passar aqui em altíssima velocidade e ele vem para uma determinada parte da memória, já totalmente determinada, programada, né? Não fica rodando aqui igual maluco, né? Tudo bem programado. Então, pessoal, eu estou mostrando para vocês, ó, placas de memória RAM e dizendo que a minha letra A, ela não é impossível colocar a letra A aqui, mas é possível colocar sinal elétrico, né? Sinal eletrônico, sem sinal eletrônico, sinal eletrônico, sinal eletrônico. Então, Ian, olha que interessante, ó. Essa questão do sinal eletrônico vai ser assim, ó. Sem sinal eletrônico, é, com sinal eletrônico, tá vendo? Ó? Sem sinal eletrônico, com sinal eletrônico, com sinal eletrônico, com sinal eletrônico, sem sinal eletrônico, sem sinal eletrônico. Parece É uma como se fosse um brincadeira. código Morse. Isso, Eu exatamente. entendi essa Você parte, professor, entendeu? entendi. É, beleza. Então, assim, parece meio estranho, parece uma brincadeira, mas é exatamente assim que o computador funciona. Então, na verdade, o que vai acontecer aqui, gente, ó, é ele pegar essa sequência de zeros e uns, né? E vai conseguir disparar sinal elétrico quando houver o número um. É claro, existe uma programação entre software e eletrônica num nível muito físico, né? Muito próximo da eletrônica para isso aqui funcionar. O do outro lado, pessoal, por exemplo, ó, no teclado, no monitor, na impressora, vai chegar um conjunto de sinais elétricos, eletrônicos, está vendo? Ele procura na tabela o que significa esse conjunto de código e rapidamente ele responde isso, ó. Então é exatamente assim que funciona, né? Ou seja, a comunicação do computador é totalmente binária, né? A gente chama isso de binária, tá bom? E é assim que vai funcionar. Legal, chegamos nesse ponto então, já posso mostrar uma coisa que todo mundo conhece aqui, que é a calculadora do Windows. Vocês estão vendo a calculadora do Windows aí, certo, pessoal? Gente, ó, essa calculadora do Windows, é a calculadora, ela está no modo padrão do Windows, tá bom? Eu vou clicar aqui no canto esquerdo, vou chamar o menuzinho dela aqui, ó, e vou pedir o modo programador. Você tem isso aí no seu Windows, para quem tem o Windows 7, o 8, o 10. Eu vou clicar de novo, ó, vou clicar no menuzinho dele e vou pedir a calculadora padrão, ó. Ele volta ao modo padrão do Windows, tá vendo? Para me mostrar para vocês como eu fiz na aula, eu vou mostrar a calculadora modo programador. Reparem que eu estou no azulzinho aqui de DEC, de decimal, e eu vou digitar o número 65, né, ó, 65. E ele mostra para nós aqui embaixo, está bem pequenininho, então eu vou puxar no visor para vocês verem, ó, ele mostra o número binário do 65, tá bom? O que eu passei para vocês no curso? Eu passei no curso isso, ó. Gente, eu consigo expressar qualquer quantidade em decimal, né? Ó, ou seja, ó, eu consigo mostrar qualquer número em decimal. Então, pessoal, em binário é exatamente a mesma coisa. Você consegue expressar qualquer quantidade em binário. A única coisa é que você sempre vai estar vendo e falando de 1 e 0, 1 e 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, né? Então, cada número decimal convertido para o binário, ele dá uma determinada sequência. É claro que eu estou em decimal, ó. O número 1 em binário é 1, mas reparem que o número 2, ó, o número 2 em binário já não é 1, é 1, 0. E olha que interessante, ó. Eu voltei para o decimal, tá, pessoal? Olha que interessante, ó. O número 10 em decimal é assim, 10, né? 10 vezes o número um. Agora, como que ele é no número binário, professor? É um cálculo que é feito e ele acaba sendo assim, ó, 1010. Você jamais deve dizer que isso daqui, ó, é 1010, tá bom? Ou 1010. A gente tem que pronunciar 1010, porque agora a gente está numa notação binária, tá bom? Acho que não vão fazer a pergunta, mas eu vou colocar para vocês e já respondo. Eu coloco na aula, quando eu finalizar essa parte, se a gente vai ter que fazer conta para consertar computador. Vai ter que fazer cálculo para consertar computador? Não. Você não vai ter que fazer cálculo para consertar o computador. Mas você tem que ter uma visão muito clara de como o computador trabalha com dados e com as placas, né? Para você poder entender
quando ele dá falha, quando ele trava, quando ele esquenta muito, né? Então, o nosso entendimento de dados de computador e a forma como ele trabalha com essas grandezas faz com que a gente consiga ter uma visão na hora de fazer um diagnóstico, tá bom? Então, cálculo, não precisarão fazer, tá? Cálculo a gente faz quando a gente começa a programar computador, tá bom? Quando você for programar o computador, quando você for configurar placas mesmo, de uma forma um pouco mais detalhada, aí sim você vai ter que fazer algumas conversões, alguns cálculos e tal. Mas é tudo tranquilo, tá? Assim, professor, eu tenho dúvida de fazer conta e eu não gosto de número. Então, gente, nessa hora, a internet vai nos ajudar, tá bom? Então, por exemplo, eu não me lembro, pessoal, qual é o código, né, ó, é, decimal da letra B de bola maiúsculo, tá? Na verdade, o código dela é 66, né, ó. Mas se eu não me lembro, pessoal, eu vou lá no Google, eu vou lá na internet, vou pesquisar, tá bom? Eu não me lembro como é que eu faço o cálculo, né, para converter esse número em binário. Não se preocupe, a tabela lá na internet, ela vai estar prontinha para vocês terem ele em binário. Aqui é só um exemplo, tá? O número real não é esse, tá, pessoal? Teria que fazer uma conta aqui. Mas assim, eu sei fazer cálculo e eu passei para vocês e eu espero que vocês pratiquem isso, tá? Mesmo que a gente tenha alguma dificuldade agora na matemática, isso vai fortalecer a lógica de vocês. Vai, assim, dar um diferencial na forma de vocês pensarem como que o computador funciona, tá bom? Então, essa foi a parte final aqui que eu falei de dados para vocês. Eu quis mostrar aqui eu quis mostrar para vocês a calculadora, né, para vocês verem como que eu fiz os cálculos aqui, tá? Lá no quadro a gente fez manualmente, mas a gente pode usar a calculadora assim para fazer cálculos, tá bom? Ok? Bom, gente, falei aqui da memória RAM um pouquinho, né? Alguém quer fazer alguma pergunta específica sobre memória RAM ou eu posso continuar tocando o barco aqui? Ok? Ian, quer perguntar algo? Não, professor, tudo Tá certo. entendido. Tá certo. Então, eu vou seguir aqui, gente, e aí eu vou trazer, então, uma imagem para vocês aqui, bem bacana, ó. Eu vou trazer uma imagem aqui, ó, de... Tá aqui, ó, tá? A imagem aqui é bem legal, tá, ó. Ok. Então, tá aqui uma imagem para vocês, ó. A imagem de todos os conteúdos que geralmente tem no computador. Nas aulas que nós tivemos com a placa-mãe, né, tendo contato com a placa-mãe, foram 2 aulas praticamente. Eu deixei muito claro para vocês que tudo é conectado na placa-mãe, né? Tudo é ligado na placa-mãe, seja de forma interna e seja de forma externa, tá bom? Essa imagem aqui depois eu mando para vocês no grupo, para que você tenha essa imagem e comece a guardar nomes, né? Por exemplo, ó, VGA, né? Ó, VGA, conector VGA. Esse conector aqui já é antigo, tá vendo? Que nós falamos, inclusive, na aula passada, é o PS2, né? Ou em alguns casos a gente também chama ele de mini DIN, tá? Mas você vai encontrar ele em alguns computadores, tá bom? Então, assim, é legal você saber o nome dele, né? É, sabe? Porque senão a pessoa fala, como é o nome desse conector? Você fala, eu não sei, você pode até falar, ele é antigo, né? Mas, Professor, eu lembrei aquele conector que eu te falei, daquela plaquinha que eu tenho, acho que sim. é eSATA. Ah, é o eSATA, sim. É, Então, ele é um conector externo SATA, na verdade, né? Ou seja, seria assim para você ligar um dispositivo, tá? É tipo de um HD, entendeu? A conexão dele é um pouquinho diferente, porque ele recebe um dispositivo externo. Qual é a diferença entre, por exemplo, ele e a USB, tá? É que no caso dele, o sistema vai reconhecer ele como um HD automaticamente, né? Por exemplo, ali jamais você vai poder ligar sei lá, um mouse, por exemplo, entendeu? Agora, ele é específico para dados, né? Para dispositivos de dados, tá bom? Pessoal, eu recebi um alerta aqui que a nossa aula está para se encerrar e ele vai querer que ele vai fechar automaticamente, aí eu vou abrir outra. Mas hoje eu não vou abrir outra aula, tá bom? É uma aula de apresentação nossa. Eu vou pedir para vocês colaboração e paciência para vocês estarem vindo comigo nas aulas online para a semana que vem. Eu vou estar seguindo a partir daqui, tá? E aí eu vou trabalhar esta imagem
com vocês e eu vou trabalhar esse material aqui, ó, que eu preparei para vocês, que foi assunto da nossa aula passada, tá bom? Já, ó, um é esse aqui, ó, tá bom? Onde nós falamos dos slots, tá? Mas a gente não consegue vê-los aqui. Quando eu mostro para vocês ele na placa, ó, na placa-mãe, ele está aqui, ó. Na placa-mãe, ele está aqui, ó. Então, falamos na aula passada, né, ó, sobre os slots, o slot PCI e o slot PCI Express, e esse aqui é o PCI Express 2x. Essa imagem aqui, eu vou usar ela para me trabalhar com vocês esse material aqui, ó. Então, além dessa imagem que eu puxei agora, ó, tá, que é o barramento, eu vou explicar a estrutura do computador, eu vou puxar uma outra imagem do Word, que é essa, ó. E aí eu mando para vocês aí, para vocês terem direitinho, ó. É isso, ó. Isso aqui vai nos mostrar alguns detalhes dos nomes dos slots. Por exemplo, ó, eu acabei de apontar para vocês o slot PCI, né? É muito importante que vocês, ao ver uma placa-mãe, vocês consigam identificar o slot PCI, né? E aí, além de identificar, você saiba como é que ele funciona, né? Para que ele serve e tal. E é claro, gente, que eu falo que você saiba, mas nós estamos estudando, né? Então, se você não sabe, se você nunca ouviu falar, não tem problema. É aqui que a gente vai discutir isso. Só um exemplo aqui, então, no caso do PCI, tá? O PCI, ele foi desenvolvido para o processador da época do processador Pentium. Olha que interessante, ó, ele foi criado pela Intel, tá vendo? Criado pela Intel. E aqui eu tenho algumas informações de trabalho dele, ó. Ele opera a 32 bits ou pode operar a 64 bits. E aí ele tem taxas de transferências de dados diferentes de acordo com a velocidade, tá bom? Mas esse detalhe aqui eu venho com vocês na aula que vem. É claro que é muita teoria ali, você às vezes fica meio perdido, mas eu vou separar esse material para que vocês possam ver depois da aula com calma. Além do que, gente, eu estou gravando o vídeo, eu vou colocar no YouTube e eu mando o link para o WhatsApp, tá bom? Eu gostaria de pedir para todos vocês, nós vamos acabar a aula já já, que lá no WhatsApp você coloque assim, ó, por exemplo, ó, Jonas, presente, Marcelo, presente, Sam, presente, Gustavo, presente, tá bom? Assim vai ficar registrado lá que você assistiu a minha aula. Eu estou vendo aqui o nome de vocês, está aparecendo aqui para mim, mas lá fica registrado no WhatsApp, porque o pessoal da escola olha no grupo para ver essa questão de presença também, tá? Então, todos vocês, assim que eu finalizar agora, dá e coloca lá um presente. Se tiverem alguma dúvida, quiserem comentar algo, podem comentar, eu também vou dar uma olhada, tá bom? Independente disso, o material eu vou estar passando para vocês ao longo da semana aí. Beleza? Eu vou cortar aqui para caso vocês queiram fazer alguma pergunta final. Matheus, Marcelo, quer perguntar alguma coisa? Gustavo, Sami, quer perguntar Não, para algo? dar para entender bem. Tá, joia. Beleza, então, pessoal, eu vou estar finalizando aqui, tá? Ô, Obrigado aí. professora, Oi. a memória ROM é a mesma do RAM? Não, Não, né? não, ela não é. A memória ROM, pessoal, ela tem uma diferença assim gigantesca no termo de função e de descrição. A RAM, ela é uma memória que ela permite gravação Sim. várias vezes. A memória ROM, ela só grava uma única vez. Única vez, Professor, tá? Oi, sobre a placa-mãe, certo. dependendo da fabricante, eles Isso. mudam os posicionamentos das peças? Não tem. A gente tem um padrão aí, mais ou menos, de como essas peças estão distribuídas, entendeu? Assim. O que muda muito de uma placa-mãe para outra de fabricante são duas coisas. Às vezes a tecnologia que eles colocam é um pouco mais específica para alguns recursos da placa-mãe, e a outra é a qualidade das peças mesmo, dos componentes eletrônicos, né? Então tem algumas placas-mães que elas são caras até por conta dos componentes eletrônicos. Às vezes você comparando as duas, você acha que ela é a mesma coisa, mas tem essa questão de qualidade de peça que acaba mudando o preço da placa, tá bom? Mas, por exemplo, ó, aonde você vai achar a memória RAM e o processador é quase que igual em todas as placas. A memória ROM aqui é um detalhe. Essa aqui sim, a gente vai ver em cada fabricante numa posição um pouquinho diferente, mas eu vou trabalhar com vocês como a gente reconhece elas de forma rápida, tá bom?
Ok, pessoal, mais alguma dúvida, gente? Não. Tá, joia. Pessoal, boa noite aí, se cuidem todos vocês, tá bom? E eu aguardo vocês na semana que vem, então, tá bom? Até mais, Professor, gente. vai ter aula de manutenção de celular? Eu vou entrar daqui a pouco na manutenção do celular, vou passar uma parte do material para a gente dar uma estudada aí, tá bom? Pode Mas é aguardar o aí, no mesmo caso. grupo? Não, é outro grupo, é só do celular. Só quem tá lá tá você, Não pode. o Sami e eu Eu. tenho os outros alunos, é. Mas pode esperar aí que eu chamo Acho que eu vocês. não tô não ainda não, professor. Tô não? O seu nome não tá, Ian? Professor, Não. vai ser Eu vou- agora 8 horas só? vai ser só 8 horas, Sami. Tá Então tá bom? bom. É só 8 horas. Ô, Ian, vou colocar você lá, tá bom? Beleza. Tá ok então, gente. Boa noite. Até mais, pessoal. Boa noite. Boa noite, bro. Falou. Valeu.